Bitcoin supera os 112 mil e por enquanto se mantém acima desse valor. Ponto importantíssimo para a tentativa de buscar um novo topo histórico. Então, 112 mil é o preço que tem que ficar na sua cabeça, que é o ponto-chave para a gente ver o Bitcoin romper, manter-se acima disso e buscar novo topo histórico. Mas olha só, fica aí até o final, porque eu vou mostrar uma coisa muito interessante no final e que vai ter um valor muito grande se você aplicar isso na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Vamos embora aqui para o vídeo. Já está inscrito no canal? Inscreva-se no canal, é super fácil. Pega o controlezinho aí. Graças a Deus estamos indo aí para 85 mil inscritos. Show de bola, muito obrigado. Todos vocês que estão entrando. Só o mês passado foram mais de 3 mil novos inscritos. Então, brigadão aí de coração, vocês todos que entraram aí no nosso canal. Então vamos lá, gente. Bitcoin aqui, ele rompe os 112 mil, ok? Ponto importantíssimo para a manutenção da possibilidade de rompimento de um novo topo histórico, haja vista que não estamos tão longe do final do ciclo, né? Pelo histórico do Bitcoin, temos aí mais ou menos umas 6 semanas ainda pela frente, máximo 8 semanas para o Bitcoin bater o novo topo histórico. E claro, o nosso objetivo não é surfar apenas a alta do Bitcoin, mas também ver o Ethereum romper os 5 mil dólares e com isso arrastar, feito quem joga tarrafa no mar e pega um bocado de peixe, que é arrastar as altcoins todas, principalmente as ligadas ao ecossistema do Ethereum, para novos topos, para que a gente tenha felicidade de um final de ano maravilhoso aí para todo mundo. É o que a gente está vendo, é o que eu estou enxergando que o mercado está prestes para nos entregar. Vamos lá, vamos olhar aqui os gráficozinhos, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui aberto. Estou no gráfico de 12 horas, olha só, estamos fazendo um movimento importante, mas ainda não conseguimos romper essa região aqui, 113.469, que foi esse último topo que nós fizemos agora em agosto. Então a gente tem que ficar de olho, 28 de agosto a gente bateu esse topo, e enquanto o Bitcoin não romper, lembre-se, é degrau a degrau. Do mesmo jeito que, se a gente olhar aqui, eu der um zoom out, e a gente vê que foi desde o dia 14, quando bateu o topo histórico, foi degrau a degrau a degrau para baixo. Agora a gente tem que preencher essa nova escada, degrau, 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 para voltar ao topo histórico. Então, sempre temos que estar observando a cada dia, a cada momento, o movimento do Bitcoin. E isso é feito passo a passo. Então, a gente tem essa região que ele ainda não rompeu. No 12 horas, o RSI estocástico já está sobrecomprado, ou seja, ordens de venda pode entrar e haver uma pequena rejeição aqui no gráfico. Mas eu quero que vocês olhem também o semanal, que é muito importante. E o semanal nos mostra exatamente a mesma zona, claro que foi aquele topo de 28 de agosto, que nós temos que ver agora o Bitcoin romper. Tínhamos a região dos 112, que era importantíssima, que a região dos 112, ela foi topo. Aqui atrás, tá vendo? Ó, eu vou dar um clique aqui para você ver, ó, pau. Ela foi topo nesta região aqui atrás e ela foi suporte aqui. Até que ela perdeu momentaneamente e aqui perdeu 100%. Então, esta zona que era uma resistência, depois se tornou um suporte, ela agora se torna uma nova resistência. E o Bitcoin tem que manter-se acima dessa região para a gente ir buscar o próximo degrau. E o próximo degrau, aonde está? Nos 113.461. Enquanto o Bitcoin não fizer um rompimento dessa região, não temos como ir buscar um novo topo histórico. Porque no nosso semanal, a gente teve aqui praticamente durante de 7 de julho a 18 de agosto uma acumulação muito grande nesta região aqui do retângulo, né? Tivemos um controle dos touros muito grande aqui, né? Os ursos estavam lutando para derrubar o Bitcoin, mas os touros mantiveram ele acumulando nessa região,
para ser mais exato, exatamente aqui nessa região aqui, até que ele perdeu momentaneamente e começou a montar outra estrutura aqui. Inclusive, caso você queira, você pode, por exemplo, duplicar, né, esse quadrado aqui e você joga do mesmo tamanho para essa região aqui de baixo, que é onde ele está agora. Então, o que é que ele precisa? Ficar de fora desse retângulo, voltando para o retângulo que está mais acima. Claro que ele pode oscilar nesta região do retângulo, que está entre 105 mil e 112 mil dólares. Nosso ponto-chave do Bitcoin segue sendo a nossa região aqui do porquinho buchudo, que é a região entre 100 mil e 107 mil dólares, que é essa região que vocês estão vendo aí na tela, ok? Lembre-se, sempre temos as possibilidades do movimento A ou movimento B do mercado, como nós mostramos aqui. Tivemos um movimento A, que é o vermelho, e o movimento B ainda não aconteceu. Diante disso, a gente pode começar a passar o movimento B para essa região e o movimento A nós voltamos aqui para esta região aqui, ó. Ó como ele praticamente quadra certinho, ó. Só vou puxar aqui para baixo, pronto. Então, nós temos que seguir observando qual dos dois movimentos o nosso adversário, que é o mercado, vai entregar para o Bitcoin. Se vai ser o movimento verde ou o movimento vermelho aqui. Deixa eu só tirar esses ruídos aqui que atrapalham a visualização da gente. Então nós temos essa região. Lembrando, para quem gosta da história da Lua, né, é agora domingo, 7 de setembro, a gente vai ter aí mais uma luazinha para a gente estar observando no mercado. Né? Nós tivemos aqui a Lua, exatamente a Lua nova, que é a Lua de queda, e eles falam que a Lua do dia 7, que vai ser mais ou menos nessa região, é uma Lua de alta. Mas, cara, alta dependendo de onde ele estiver, né? Se ele estiver aqui embaixo, nos 104 mil, show de bola, já dá para todo mundo entrar e ele pode começar a alta. Ou ele pode estar iniciando a alta justamente a partir da manutenção dessa região acima dos 112 mil dólares. Ethereum se comportando muito bem, praticamente no 12 horas está engolfando o candle anterior, ok? Esse candle de queda que deu mais uma oportunidade de entrada nos 4.266, mas eu sei que é muito difícil para muita gente, por quê? Porque aqui nós estamos até perto do topo, 20% mais ou menos do topo que o Ethereum fez. E muita gente tem medo de entrar nesse momento e ver e ficar preso caso venha entrar o bear market, né? Eu ainda não acredito no bear market agora, como eu mencionei, né? Para mim, não temos bear market nessa região agora, pelo menos nos próximos 5 a 8 semanas eu não vejo o bear market iniciar, mas, como eu disse, temos sempre que trabalhar com os dois sentidos. Então agora, na minha visão, setembro está sendo o melhor mês para entrar em pool de liquidez. Por quê? Porque o mercado tem se mantido, olha só, esse range do Ethereum aqui. Esse range do Ethereum ele já está se mantendo aqui praticamente há 7 dias. Uma semana que ele vem se mantendo em um range muito curto, um range de 6%. Cara, um range de 6%, você consegue fazer quase 10% ao mês. Tipo, o cara que meteu um range de 6% no Ethereum nesta última semana, você capturou pelo menos 2%, de 2 a 3% em 7 dias em Ethereum. Um range de Ethereum com dólar, por exemplo. Então isso é muito bom a gente ficar observando, porque, cara, gera muita riqueza dentro das pools de liquidez. Uma das que a gente está mais usando aqui, e com isso eu estou fazendo esses juros compostos aqui. Ele caiu a PR, claro, é natural, porque muita gente passa a entrar, né? Desde que a gente começou a trazer essa plataforma aqui dentro da rede linha, a EtherX, muita gente começou a colocar, e eu ainda estou com o meu range. Deixa eu ver se eu verifico aqui o meu range. Aonde está o meu range aqui nesta... Aqui. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Ó,
4.200, 4.800. Esse range ainda está muito longo. Ainda está muito longo. Eu poderia fazer um range aqui muito menor, pegando aquele range de 6%. Eu vou mostrar a vocês rapidinho aqui, fazendo esse range nos 6%, a gente vai ver quanto que o meu APR aqui ele vai aumentar nessa região, ok? Então, primeira coisa, eu vou fazer um claim aqui dos 28 dólares que eu tenho ali, ok? Vou fazer o claim. Vamos lá, presta atenção, vem comigo aqui que eu vou mostrar isso, é super rápido para você, ok? Eu vou fazer o claim aqui do meu valor, vou trocar por dólar e dólar, né? Aqui, lembre que tudo que eu ganho aqui, eu coloco aqui desse lado, certo? E aqui a minha liquidez está praticamente 55%, 45%, ou seja, 55% eu estou em USDC e 45% em USDT aqui dentro. Então eu vou colocar, eu estou fazendo rápido, mas não se preocupe, lá no Imersão Cripto a gente ensina tudo detalhadamente, passo a passo para vocês, ok? Estou fazendo rápido só porque eu realmente quero agilizar o processo para dar nesse vídeo tudo que a gente precisa mostrar. Eu vou fazer 50-50 para ser mais rápido aqui. Vou fazer o swap, deixa eu ver se eu estou na carteira certa aqui. Estou na carteira certa. Vou fazer swapzinho rapidinho aqui. E vamos alterar o range daquela pool de Ethereum com o USDC para esse range de 6-7% para a gente tentar captar a maior quantidade de taxas nesse período agora. Já troquei por USDT, agora eu vou trocar por USDC o restante aqui. Deu 13 doletas aqui. Aí aqui eu troco, swap feito, venho aqui na minha pool de dólar com dólar, né? É uma estratégia que a gente mostra lá, que é de juros compostos lá dentro do Imersão Cripto, juros compostos com proteção dos ganhos para você ficar tranquilex aí. E eu vou dar um increase aqui, vou dar máximo aqui, ele vai igualar 11 dólares em dólar e 11 dólares em USDC. E dessa forma a minha pool, que tem 640 dólares, está aqui, ó. Eu vou fazer esses juros compostos, aumentando ainda mais a minha participação aqui dentro e ganhando taxa, né? Porque essa pool está me rendendo 12 a 13% ao ano. Em dólar, cara, isso é muito, mas muito bom. Então, vamos lá. Finalizando aí essa primeira etapa, agora vamos para a segunda etapa aqui rapidinho. Olha aí, já tenho 665 aumentando e aqui 8.757, essa que está gerando juros compostos. Mas eu vou retirar ela para melhorar o range e até mostrar a vocês como faz. Decrease Liquidity 100%, ele vai me tirar uma quantidade em dólar e uma quantidade em Ethereum aqui. Eu vou retirar aí para melhorar o meu APR e ver exatamente, ou seja, ganhar mais taxa. Por quê? Estou gerando juros compostos. Ah, Sandro, mas e se o Ethereum subir? Se o Ethereum subir, você vai ficar 100% em dólar e faz parte. Você refaz a pool, recompra Ethereum, decide o que você quer fazer. Ou sai e pega esse dinheiro e abre outro tipo de pool diferente, ok? O STC com Ethereum, eu quero essa, que tem incentivo da linha aqui, ok? Claro que o APR diminuiu, é natural, porque muita gente entrou porque quer esse incentivo da linha. Mas eu vou fazer o depósito aqui e olha só, então. Meu range aqui que eu calculei é entre 4.200 e 4.500, mais ou menos, que a gente está aqui, né, nessa região. 4.225 e 4.500. Então eu venho colocar aqui, vou trocar aqui, 4.523, aqui eu vou botar um pouquinho mais para baixo. 4.260. Pronto. Vou colocar aqui. Eu coloco o máximo. Vou ter que depois trocar Ethereum por dólar nessa região. Ou eu faço isso, ou eu teria que alterar o range. E eu não quero alterar o range, eu quero manter esse range desse jeito. Então eu posso depositar essa primeira etapa e depois calcular quanto de Ethereum eu tenho que trocar por dólar para poder aumentar o meu depósito aqui dentro, ok? Vou depositar do jeito que está, só para a gente ver o APR que estava em 20 e poucos por cento, né? 28%, tinha caído até para 20%, já aumentou um pouquinho, ó.
foi para 46% aqui. Claro que agora, por ter um range mais curto, eu estou correndo chance de sair mais rápido do range e ter que refazer essa pool. Mas faz parte. Quer maior lucro, vai ter mais trabalho. Quer um lucro menor, 20%, 25%, você abre mais o range e pode passar mais tempo nessa pool. Eu daqui a pouco, quando eu terminar o vídeo, eu vou acrescentar o restante do dinheiro que faltou colocar aqui dentro, tá bom? Vamos lá, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, para mim é de importante, tem uma importância enorme agora, e eu acho que isso você deve aprender na vida, é o seguinte, o cara investe muita grana, mas realmente acaba muitas vezes perdendo. Por quê? Não realiza lucro, vê que mudou de vida, vê que está com, sei lá, 500 conto de lucro, 10 mil, 50 mil de lucro, mas por não realizar e muitas vezes deixar esse dinheiro gastando no dia a dia sem um controle financeiro, acaba que você vai perder realmente a condição de mudar de vida financeira. Então não é só ganhar. O mercado cripto te dá a oportunidade de ganhar, mas a administração que você faz do seu dinheiro lhe dá a oportunidade de realmente manter esse dinheiro com você. Por quê? Se você ganha e você gasta, é a mesma coisa de não ter ganho. Você fica sem nada, ok? Então, eu quero mostrar essa parte aqui para vocês, que eu acho importantíssima. É a regra 50, 30, 20. Uma regra simples que todos vocês podem adotar. Deixa eu melhorar aqui a tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Aqui, pronto. Aqui está melhor. Essa regra 50, 30, 20 é tão simples de se fazer, é tão simples, que a maioria não faz. Olha que coisa maravilhosa. Do seu salário, do seu ganho, do seu lucro, até em criptomoedas ou em qualquer tipo de investimento, você tem que aplicar isso aqui. E lembra o que eu disse no começo do vídeo? É algo que eu vou mostrar para você, que se você aplicar, vai poder mudar bastante a sua vida. Então olha só, você tem de 100 reais, cada 100 reais que você ganha, essa tem que ser a divisão. 50% vai para os seus gastos essenciais, que podem ser alimentação, transporte, aluguel, prestação da casa, educação, a escola dos filhos, a sua escola, os seus cursos, tudo. Ou seja, acho que eu já falei, alimentação, a internet é essencial se você usa ela para o trabalho. Hoje em dia, na verdade, acho que a internet é essencial, mas energia, água são coisas essenciais. Então, você tem que reduzir. Ah, Sandro, mas os meus essenciais consomem 80% do meu ganho. Tá errado. Infelizmente, dói no coração muitas vezes deixar uma casa que a gente tá e se mudar para uma casa um pouco mais distante ou menor para economizar. Eu sei que dói, mas muitas vezes isso tem que ser feito. Nós, eu e minha esposa, já fizemos isso no Panamá. No Panamá, para quem acompanhava o antigo canal que a gente tinha de vlog lá no Panamá, que eu gravava todos os dias, tem mais de 2.000 vídeos lá, as pessoas iriam ver que por várias vezes nós saímos do conforto da nossa casa, alugamos a nossa casa, eu pagava a letra, né, a parcela da minha casa, alugamos a nossa casa e fomos para uma casa que o aluguel era 3 vezes mais barato. A exemplo, eu aluguei a minha casa eu pagava $500 de prestação. Eu aluguei ela por $1.000 para uma empresa e fui para uma casa que eu pagava $300. Então, com os 1.000 que eu recebia de aluguel, eu passei a pagar os $300 do aluguel da casa que eu me mudei e comecei a pagar $500 da parcela da casa, só com o aluguel dela. E ainda me sobrava $200 que eu podia usar para pagar a minha água, minha luz, minha internet lá no Panamá. Doeu até porque nesse momento o nosso filho mais velho teve que ir morar com a minha sogra, porque a gente se mudou para uma casa menor, uma casa de apenas 3 quartos. E nós somos 6 pessoas. E dessa forma, a casa era bem pequena, bem pequena. E depois nos mudamos para outra que tinha um preço bem parecido, só que era mais perto da escola dos meninos. Então, pouco a pouco, às vezes você tem que
tomar certas decisões para adequar o financeiro da sua vida. Senão lá na frente você não fez nada. 30%, ou seja, a cada 100 reais que você ganha, 30 reais tem que ir para os não essenciais. Aí sim, esse vai para o lazer, esse vai para você comprar coisas que você tem de realização de sonho, esse vai para você gastar com os deliveries, porque você não tem coragem de fazer uma comida em casa, ou está querendo se presentear com um hamburgão, com qualquer coisa, uma pizza, alguma coisa de delivery. Vai para os streamers como Netflix, como o YouTube que você paga, qualquer coisa que você utiliza, HBO, tal, essas coisas, Spotify, para poder utilizar. Isso, você só pode gastar 30% do seu salário com esse tipo de gasto, ok? Até as viagens entra nos não essenciais. E 20% do dinheiro você poderá utilizar para investimentos. Inclusive, eu faria até o contrário. Quando você receber o salário, a primeira coisa que você vai fazer é tirar os 20% e colocar numa reserva de emergência, investimentos para longo prazo, focado em uma aposentadoria, focado em uma liberdade financeira. Inclusive, é desses 20% que você paga suas dívidas. Então, também não se atropele para pagar dívidas com uma grana que você não tem. Que aí você vai fazer dívida sobre dívida e vai virar uma bola de neve. Então, por favor, é uma regra tão simples, mas que muita gente não faz. E eu hoje estou trazendo isso para você, porque eu me preocupo com o dinheiro que você vai ganhar a partir do momento que você entender o mercado cripto e começar a ter os lucros que hoje eu tenho construídos em 8 anos desse mercado, e eu sei que você, mesmo começando agora, tem a possibilidade de conseguir construir isso em 8 anos, tá bom? Então é isso, muito obrigado, Deus abençoe a todos, eu tenho certeza, do nada hoje me deu vontade de falar sobre isso, e eu acredito que realmente foi Deus que tocou no meu coração, porque eu sei que você que está aí agora, indo para o trabalho, assistindo no seu celular esse vídeo, é a pessoa que estava precisando ouvir isso, tá bom? Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo.